Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem nesse momento difícil que a gente está passando, mas eu quero te dar uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, quero dizer que isso é uma fase e vai passar, amém? E para isso eu queria compartilhar com você uma reflexãozinha, tá? Meu nome é Anderson, sou vice-presidente da MobErg, né? Juntamente com o Juan Carlos, que é o nosso presidente, minha esposa, Breno e a Ingrid, que são as secretárias, beleza? Então eu queria compartilhar com vocês hoje, galera da Mob, né, nesse dia de dificuldade, uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus que está lá em Mateus, tá? Mateus no capítulo 4, beleza? Já vai pegando aí. Mateus 4, a partir do versículo 1. Tá? Essa passagem ela é muito conhecida, né? Ela fala sobre a tentação de Jesus no deserto, quando ele foi levado lá no deserto para ser tentado, tá? E a gente vai pegar alguns pontos dessa passagem, né? E tirar alguns ensinamentos para que a gente possa vencer, assim como Jesus venceu a sua quarentena, né? Os seus 40 dias e 40 noites lá jejuando. Ele tem muita coisa para nos ensinar para que nós venhamos hoje vencer a nossa quarentena, tá bom? Vamos ler lá? Capítulo 4 de Mateus, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, tá? Ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí a gente já tira o nosso primeiro ensinamento, né? Aí Jesus, quando ele fala sobre aquela passagem, né? Fala, meus filhos, tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflição, tá? Eu também estou tendo, mas eu venci. Então, se eu venci, eu tenho confiança que vocês também podem vencer. E para isso está escrito algumas histórias como essa, para que a gente venha a tirar alguns ensinamentos. E aqui a gente já tira o primeiro, né? Bom ânimo, mesmo diante das situações adversas, né, como essa que nós estamos passando. Eu creio que não tem sido bom, assim, em termos financeiros, né, em termos psicológicos. Muitas pessoas têm sofrido, né, outras pessoas têm tido seu momento familiar, mas muitas pessoas têm sofrido. Mas mesmo em meio a situações como essa, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós, semelhantemente a ele, também podemos vencer seguindo os seus passos, beleza? E uma coisa interessante é que Jesus foi levado pelo Espírito, né? Isso é algo que chama muita atenção nesse versículo 1. Por quê? Porque a gente olha assim, caraca, eu tô sendo atribulado pelo diabo, o diabo tá atormentando minha vida, tá querendo tirar a minha família, tá querendo acabar com o meu casamento, tá, enfim, o diabo. Então, às vezes a gente coloca muita expectativas, digamos assim, né, sobre o diabo. E nesse caso aqui, Jesus foi levado para ser tentado, ou seja, houve um sofrimento, né, ele passou por dificuldade de restrição de fome, né, ele não comeu, ele não bebeu, e após 40 dias ele começou a ser tentado pelo diabo. Mas quem conduziu ele ao deserto foi o próprio Espírito, ou seja, o próprio Deus que conduziu o filho dele, falou, ó, é meu filho e tudo mais, mas ele tem um propósito maior, que era morrer na cruz em favor da minha e da tua vida. E ele concluiu esse propósito. Mas para concluir esse propósito, ele tinha que passar pelo processo. E a gente sabe que nossa vida, toda ela é composta de processos. Processos que nos tornam melhores, é claro. Processos que nos levam a níveis diferentes, níveis de maturidade, níveis de intelectualidade, níveis de conhecimento, né, do próprio Deus. E esses níveis são alcançados através dos processos. E Jesus, naquele momento, estava passando por um processo, onde o próprio Deus levou ele lá para poder ser provado por Satanás, ser tentado por Satanás. E semelhantemente, eu acredito que esse período que nós estamos passando também, de quarentena, não a quarentena que Jesus passou, mas uma quarentena de restrição social, uma quarentena onde nós temos que estar dentro de casa para, primeiramente, nos guardar, né? E para também guardar aqueles que
amamos, nossos pais, nossos avós. Hoje nós temos vivido essa quarentena. Mas como que nós vamos vencer essa quarentena? Como que nós vamos obter sucesso no meio desse processo? Olhando para a conduta de Jesus na quarentena dele. E ele, depois dos 40 dias, depois do 40º dia, Satanás se apresenta para ele, onde ele já estava totalmente debilitado, fraco, muita fome. É o momento que ele se apresenta para começar a parte dele dentro do processo, que era fazer a tentação. E muitas das vezes em nossas vidas também é assim, né? Hoje muitos estão debilitados, muitos estão fragilizados, muitos estão tristes, desamparados, sozinhos. E é nesse momento que o diabo ele entra para poder fazer o seu papel, que é desvirtuar, desviar, mentir, enganar. Mas nós devemos, nesse nosso período de quarentena, olhar para o período de quarentena de Jesus e adotar algumas atitudes que ele adotou e que essas atitudes levaram ele a alcançar o sucesso no final desse processo de tentação que ele sofreu no deserto. Primeiro, nós sabemos que nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo querendo destruir, mas às vezes pode ser o próprio Deus querendo nos mostrar algo, querendo trabalhar no nosso caráter, querendo forjar, né, o nosso pensamento, até mesmo acerca das coisas dele, como foi com Jesus. Primeiro ponto é esse. Deus nos leva a situações adversas para que nós venhamos a sair melhores dessas situações. Assim como Jesus também é na nossa vida. E eu creio que esse período, esse momento de quarentena, há um propósito de Deus para que nós venhamos a sair melhores. Hoje nós paramos para ver coisas que nós não parávamos há 2 meses atrás. Hoje nós atentamos para determinadas coisas que passava despercebido aos nossos olhares. E hoje nós temos essa oportunidade de olhar e analisar isso com mais calma e com outro ângulo. Segundo ponto, Jesus usou em todos os momentos a palavra. Ele usou a palavra para poder vencer as astutas ciladas do diabo. Qual foi a primeira cilada? Ele falou: Jesus, pega essas pedras, transforma em pão e come. E aí Jesus ele poderia muito bem falar: não, eu não quero pão, eu vou seguir. Mas ele usou a palavra, ele falou assim: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele já quebrou aquela primeira investida. E a partir do versículo 2 até o versículo 9, 10, o diabo vem tentando, ele não desiste, ele é focado. Por isso que nós também temos que ser focado, porque ele não deixa de ser focado. Ele vem tentando e em todos os momentos Jesus usou a palavra para poder se defender e continuar vencendo as barreiras que o próprio diabo colocava sobre a vida dele. Ele foi vencendo passo a passo, baseado na palavra. Nós, nesses momentos de dificuldade que temos vivido hoje, temos que ter a palavra de Deus como nosso escudo, como nossa proteção, para que a gente possa continuar avançando, sendo vitorioso assim como ele foi. Levando em consideração que a palavra ela é uma das partes das armaduras de Deus. A palavra. E foi o que ele usou. Terceiro ponto, lá no versículo 7, quando Satanás apresenta para ele, fala assim: Jesus, se lança desse abismo, desse monte, se joga, que eu tenho certeza que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos, vai te salvar. E aqui no versículo 7 ele fala assim, não tentarás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse tentarás aqui, no original, ele quer dizer, não duvidarás do Senhor. Ou seja, eu não duvido dos propósitos, eu não duvido do poder, eu não duvido do conhecimento de Deus. Por mais que eu esteja aqui, Satanás, ele me trouxe, mas eu não vou duvidar. A palavra me garante que ele tem todo o poder em suas mãos, ele sabe o que está fazendo e eu confio
plenamente nele, eu não vou me jogar. Eu não vou duvidar. E sobre nós também essa palavra cai. Não duvide do poderio de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Por mais que pareça o caos, pessoas morrendo muitas das vezes, mas Deus não perdeu o controle. Ele ainda tem todo o controle nas suas mãos. E quando Jesus ele usa essa crença e dá crédito aos propósitos de Deus, ele consegue vencer. Ele queria que ele se prostrasse e adorasse. Mas ele fala assim, ó, eu não posso adorar outra pessoa senão meu Deus, só ele eu posso adorar. E ele fala, afasta-te de mim. E ele fugiu dele. E logo em seguida, os anjos vieram e serviram o Senhor Jesus. Ou seja, o escape depois de um período de tribulação, um período de dificuldade, um período de trabalho de caráter, um período de quarentena. As condutas de Jesus levaram ele ao êxito, à vitória. E Deus lhe deu escape, ou seja, os anjos vieram, serviram comida porque ele estava com muita fome. Ou seja, aquela provação, aquela tentação, ela teve um fim. Como isso que nós estamos vivendo também vai ter um fim. Deus não perdeu o controle. Use o exemplo de Cristo. Resista. Use a palavra. E no final disso tudo, os anjos nos servirão. Amém?